Senhor te abençoe no bom nome de Jesus. Amém. Graça do céu para a sua vida. Amém, querido? Fala com seu irmão aí. Que bom que você está aqui. Agora, profetiza sobre ele. Diz sobre ele assim: o Espírito de Deus vai falar com você hoje. Isso. Agora, se tem alguém do outro lado, fala com quem está do outro lado também. Se tem alguém, fala e fala: o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Amém? Graça de Deus para o seu coração, querido. Que bom que você está aqui. Eu creio que Deus tem hoje uma palavra para o coração de cada um que está aqui. Quantos que estão aqui são filhos? Quem aqui é filho? E as crianças não são filhos? Não, todo mundo é filho, né? Até os pequenininhos são filhos. Então, você já sabe como que um filho pensa, porque você é filho. Ah, mas ele é filho. Ele é filho, ele nasceu de alguém. É boa pergunta. O André perguntou, mas e se a criança não tiver pai? Boa pergunta. Mas ainda assim, ele é filho, ele nasceu. Então você já sabe como um filho pensa. Tá? Mas hoje eu quero falar sobre o coração do pai. Ou dos pais. Porque como o filho pensa, você já sabe. Você é filho. Mas hoje, nós temos falado nesses dias do temor do Senhor. E aí eu queria que você entendesse a diferença entre temor e medo. Quando você está passando na rua e você vê um cachorro bem bravo e ele vem para você, qual que é a sua reação? É de medo. Você fala, por maior que você seja, né? Ou por mais habilidade que você tenha, a sua reação, a minha, de qualquer pessoa natural, você vê o cachorro bravo vindo para o seu lado, você fala, epa, peraí. Isso é o quê? Medo. Medo é uma reação natural no sentido de se proteger. De proteger você para que você não tenha essa condição. Para que você não seja ferido, não seja machucado, não seja ofendido. Ok? O que é temor? Temor é quando essa reverência que vem por alguém que tem autoridade. Quando você chega diante de alguém que tem muita autoridade, quem aqui? Vamos pensar aqui. Quem tem dificuldade em estudar alguma matéria, qualquer assunto, qualquer coisa. Ezequiel, no que você tem dificuldade, Ezequiel? Qual assunto? Física. Tá bom, vamos lá. Vamos pensar, alguém que tem a sua dificuldade em física. Quem mais? Você tem dificuldade em quê? Vai lá. Matemática. Quem mais tem dificuldade em matemática aí, gente? Oh, gente. Bom, vamos lá. Imagina que você está conversando com alguém que você sabe que é a pessoa que mais entende de matemática nesse mundo. Imagina que é aquela pessoa que já ganhou muitos prêmios, que é doutorado, que tem pós-doc. Você sabe que o cara, ou que aquela pessoa, né, aquela pessoa é o homem ou a mulher que mais sabe de matemática na vida. Não existe ninguém nessa terra que sabe mais de matemática do que ele. E aí, de repente, você começa a discutir matemática com o seu amigo e você chega diante dessa pessoa. O que você faz? Você pensa 10 vezes antes de falar. Você pensa assim, eu tenho que pensar 10 vezes antes de eu falar, porque se eu falar alguma bobagem aqui, né? E se a pessoa estiver lá explicando alguma coisa, normalmente você não vai falar, não concordo com isso aí não, está errado. Por quê? Você sabe que aquela pessoa
é a maior autoridade naquilo. Então, você tem um lugar de referência ou de reverência no sentido de reconhecer a autoridade que ela tem, né? Então, esse receio que você tem de dizer assim, espera aí, eu tenho que fazer uma pergunta, mas eu tenho que pensar direito na pergunta que eu vou fazer para não falar bobagem. Porque ela é quem mais entende de matemática nesse mundo. Isso é temor. O temor que você tem de não falar uma bobagem diante de alguém que é a máxima autoridade. Num sentido menor, isso é temor. Diante do Senhor, o Rei da Glória, o Deus que criou todas as coisas, que sabe toda a matemática, que sabe tudo de física, né? Deus conseguiu fixar lá no céu as estrelas, e elas não caem. As nuvens ficam cheias de água lá no céu e ela não cai. Se você soltar um copo de água aqui agora, você vai molhar o chão. Mas, porque Deus entende de física, Ele resolveu deixar a água lá no meio das nuvens. Como é que isso funciona? Não sei, alguém pode saber explicar, e não sou eu. Mas Deus entende e Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando nós entendemos a grandeza de Deus, o poder, a majestade de Deus, então nós temos temor ao chegar diante dEle, ao nos apresentarmos diante dEle. Falou, Deus, eu amo o Senhor, mas eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Eu amo o Senhor, mas eu não posso falar qualquer coisa na presença do Senhor. Porque você tem temor na santa presença de Deus, ok? E hoje eu quero falar sobre homens cristãos que conhecem quem é Deus, conhecem o Senhor, o Rei da Glória, e eu quero falar sobre o santo temor, ou o temor santo dos pais. Eu quero trazer a aplicação do temor do Senhor para a vida dos pais. E quando você caminha na história e na vida dos homens de Deus e dos homens do Senhor que estão aqui nesse lugar para ser pai, você começa a entender que quanto mais esse homem entende quem é o Senhor, quanto mais esse homem conhece a Deus, quanto mais ele sabe quem é o Rei da Glória, mais temor ele tem. E como pai, algumas coisas ocupam o coração dele num santo temor. Entendendo que o temor não é medo. Não é só porque ele tem medo destas coisas acontecerem, mas é porque ele entende quem Deus é. Então ele falou, Deus, me ajuda a viver da maneira certa. E eu quero convidar você para a gente ler a Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo de 6 a 9, e depois nós vamos ler o Salmo 78. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo de 6 a 9. Aqui são orientações claras do Senhor aos pais, tá? Nós vamos ler aqui na versão NVI. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa.
escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Esse é o primeiro texto. Deixa ele marcado aí e vamos lá no Salmo 78. Livro de Salmos, capítulo 78. Ah, como eu amo esse salmo. Nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1 ao 8. Livro de Salmos, capítulo 78, versículo 1. Povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Não os encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceria, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Amém, até aí. Esses dois textos que nós lemos, eles nos falam sobre a responsabilidade dos pais, e hoje eu quero trazer aqui a responsabilidade para nós pais, de levarmos para a vida dos nossos filhos os ensinamentos práticos que o Senhor nos deu. O primeiro texto diz, você aprende uma coisa, você tem que tomar muito cuidado com o que você ensina para o seu filho. Quem aqui já pegou isso? Você precisa tomar cuidado com o que você ensina para o seu filho. Porque o que você fala com ele, daqui a pouquinho vai chegar em você. Você vira para ele e diz assim, a gente não mexe no celular na mesa. Vamos para uma coisa prática, do dia a dia aqui, Quem nunca ouviu essa frase? Ou quem nunca falou essa frase? A gente não mexe no celular na mesa, tá? Hora de comer, hora da refeição, é hora de refeição. Não é hora de você ficar mexendo no celular. Amém? Aí você coloca, menino, então é isso. Aí você está lá e você vai caminhando. Um dia, 2, 3, uma semana, um mês depois, você está lá e você conseguiu estabelecer. Aí você chega em casa distraidamente, assenta, coloca o celular, começa a servir, dá um toquinho, se abre para ver. A hora que você olha, os olhares já estão te fulminando. Ô pai, não pode celular na mesa, por favor? Vamos desligar o celular, papai? O que você ensina para a criança, ela vai aprender. E eu aprendi uma coisa, eu ouvi uma vez uma expressão que eu custei a entender, mas depois que eu entendi, eu falei, cara, é verdade. A criança chega pronta. Como assim? A criança chega pronta para aprender tudo que você ensinar. Ela está pronta para receber todos os ensinamentos que você vai dar. Então, quando a palavra nos fala, pais, falem desses ensinamentos quando você estiver levantando, deitando, pelo caminho, ou seja, no dia a dia, vá vivendo e falando dos ensinamentos do Evangelho. Ele está desafiando o pai também, fala, presta atenção, você vai ter que viver isso. Você vai ter que se comprometer em viver aquilo que você está falando.
Porque durante algum tempo as crianças até caminham naquilo que você fala, mas elas vão viver mesmo aquilo que você vive. Quando nós olhamos para isso, o Salmo 78 fala de uma outra responsabilidade, que é o mesmo sentido do texto, mas em outra perspectiva. Olha, você é responsável por fazer o seu filho conhecer o Deus que você conhece. Você conhece a Deus? Deus já falou com você? O Espírito Santo de Deus já fez coisas maravilhosas na sua vida? Quem aqui consegue olhar e dizer, nossa, Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida? Deus já fez, Deus já respondeu as minhas orações. Isso é maravilhoso. Deixa eu te contar. Você tem a responsabilidade de revelar para os seus filhos quem é esse Deus e de contar para os seus filhos estas coisas boas que Ele fez. Seu testemunho precisa ser testemunho na vida dos seus filhos. Eles precisam saber das histórias, das suas histórias. Aí eles vão ter a deles? Vão, mas eles precisam conhecer a sua. Bom, quando nós olhamos para a estrutura de família, olha para mim, Deus tem todo o poder. Quando Ele escolheu criar a humanidade, Ele escolheu criar uma família. E Ele deu ao homem a responsabilidade de ser pai. Deu ao homem a responsabilidade de ser pai dos seus filhos. E depois, Ele mesmo se intitula pai. A palavra pai traz essa referência de alguém que é autoridade, mas que é exemplo daquilo que Deus é. Por isso, quando o Senhor estabelece na família que você é pai, ou que Ele escolheu homens para serem pais, Ele está dizendo que Ele escolheu os homens, ou estes homens, para representarem tudo aquilo que Ele é, porque Ele mesmo se intitula de pai, e foi Ele que te chamou de pai. Então, você foi escolhido para representar quem Ele é para a vida dos seus filhos. E aquilo que você fizer de certo, ou aquilo que você fizer de errado, vai influenciar de forma direta a vida dos seus filhos e a maneira como eles vão se relacionar com Deus. Porque se o seu coração for certo, você ajudará seus filhos a olharem para Deus da maneira certa. Mas se a sua atitude, se a sua postura for errada, você será uma pedra de tropeço para a vida dos seus filhos. Por isso, o papel do pai é um papel de muita responsabilidade. E eu quero falar hoje, no Dia dos Pais, sobre esse temor santo na vida dos pais, quando eles conhecem a Deus. E eu quero falar pelo menos de 6 coisas que trazem um santo temor ao coração dos pais. A primeira coisa é um temor de decepcionar os seus filhos. E entenda que aqui eu não estou dizendo de não errar. Porque se tem uma coisa que você vai fazer como pai, é errar. É se equivocar. Nós somos homens, e como os homens somos falhos, e nós vamos errar várias vezes. Então, não tem a ver com o fato de dizer, eu quero ser a pessoa perfeita. Você não é perfeito, e a sua perfeição você alcançará em Cristo quando chegar na glória. Mas você precisa revelar o coração de fidelidade de Deus para a vida dos seus filhos. Os seus filhos precisam ver em você e entender que você é um pai fiel aos valores que você prega, que você fala e que você diz viver. Porque quando nós olhamos e dizemos, olha, o temor de não decepcionar os filhos, nós seremos fracos, nós seremos falhos,
E nós vamos falhar com os nossos filhos. E muitas vezes vamos precisar voltar, olhar no olho e dizer: me perdoa, eu errei, eu falhei. Então, apesar dos erros, e eu gostaria de não ter falhado com os meus filhos, mas falhei, o que eu estou dizendo é que não é aquele erro, não é quando você erra tentando acertar. Porque muitas vezes você vai tentar fazer a coisa certa e você erra. Você descobre depois que você foi fraco demais, foi duro demais, não entendeu a situação, que você não fez o que precisava. Então não é errar tentando acertar, mas é errar não me importando com eles. Existe uma diferença quando eu erro com os meus filhos. Mas eu estou tentando acertar, tentando fazer a coisa certa. Existe uma diferença quando a gente erra, ou o pai erra, porque ele não está nem aí para os filhos. O coração dele não está se ocupando com o seu filho, ou com o que aquele filho vai pensar, ou como é que ele vai viver. Porque isso gera um gatilho da infidelidade. Porque uma coisa que a Bíblia diz é que o orgulho dos filhos é o pai. Né? Filho olha e diz assim: você viu meu pai? Esses dias eu ouvindo alguém falar, e essa pessoa que estava falando era um homem bonito, fortão, assim, meio maromba, assim, sabe aquele povo assim? E aí ele falou que ele foi levar a filha dele na escola, e aí tinha uma amiga da filha dele, todo dia ela falava assim: esse aqui é seu pai? Falava com a filha dele. Esse aqui é seu pai? Meu pai é mais bonito. Aí, meu pai é mais forte. E aí passou umas 2 semanas, todo dia a filha dele chegava: a fulana falou que o pai dela é mais bonito, o pai dela é mais forte, o pai dela é mais simpático, o pai dela, o carro do pai dela é melhor do que o seu. E aí, os meninos tinham em torno de 4 anos de idade. Né? 2 meninas de 4 anos de idade. E aí a filha dele todo dia contava essa história para ele, e ele falou: cara, eu estou a fim de conhecer esse cara, deve ser. E aí um dia ele chegou, né, foi buscar a filha na escola, e quando ele chegou e foi buscar a filha, o pai da outra menina também estava vindo para buscá-la. E aí ele perguntou: não, quem que é? Perguntou para a filha dele: quem que é a sua coleguinha aqui? Ah, é fulana. Ela ali: ah, oi, tudo bem? E a hora que ele saiu, estava chegando o pai da coleguinha. Ele falou que o pai dela, nada contra os carecas, tá, gente? Muito antes, pelo contrário. O pai dela era careca, baixinho, gordinho e dirigia um carro velho. E ela passou 2 semanas dizendo: não, porque o meu pai é mais bonito, o meu pai é mais forte, o meu pai é mais valente do que o seu, o carro do meu pai é melhor. Porque para a criança, ou para o filho, ele olha e diz assim: cara, é o meu pai. Existe alguém mais forte do que o meu pai? Não. Eu lembro uma vez de um amigo querido, e ele é grandão, né? Forte, grandão, e nós estávamos na casa dele, a casa em construção, faltava algumas coisas, e tinha uma parte que ainda não tinha uma janela, então tinha um tapume de madeira, bem organizado, e o filho dele tinha em torno de 6, 7 anos. E aí começou uma chuva de vento, e aquele tapume começou a arredar, e estava fora, na verdade, e ele precisava ser encaixado no lugar. E aí esse amigo nosso pegou esse tapume e foi colocar no lugar, e ele não conseguia chegar com o tapume no local por causa da força do vento. E aí ele gritou para mim: me ajuda aqui. Aí eu fui lá, ajudei, e a Edna também foi lá, e nós encaixamos no local, e ele travou aquele tapume. E depois eu lembro de olhar para o Natan, assim, 6 para 7 anos, e ele estava assim, chocado. Ele falou comigo: o vento é mais forte do que o meu pai? Ele falou: como assim? Ele olhou para mim e falou: tio, o vento é mais forte do que o meu pai?
Porque até naquele dia ele tomou um choque de realidade, ele descobriu que o pai dele não era mais forte do que o vento. Porque para ele era o pai. Sabe, isso nos fala desse lugar quando o pai ignora o filho e faz as coisas ignorando o sentimento, a identidade, o que Deus deseja para os filhos e age apenas olhando para si próprio. Ele gera no coração do filho uma decepção, porque o filho espera do pai essa fidelidade. O meu pai é o mais forte, é o mais bonito e ele me ama. Então, algo que eu sempre orei, se você, não sei se tem, Deus sabe, né, como fazer as contas, mas tem 3 orações que eu repeti milhares de vezes na minha vida cristã, e eu vou continuar repetindo outras milhares de vezes. A primeira delas é: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando eu olho uma situação difícil, um problema, uma tentação, eu sempre olho e falo: Deus, tem misericórdia de mim. A segunda oração que eu faço é: Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome. Me ajuda, Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome, porque eu sei que eu sou falho. E a terceira oração é: Senhor, não me deixe decepcionar os meus filhos. Porque eu sei da referência que Deus escolheu para que o pai fosse da presença de Deus na vida do filho. E quando o filho se envergonha, quando o pai decepciona o filho não se decepcionará apenas com um pai terreno, mas ele terá muita dificuldade em se relacionar com o Pai Celestial. A segunda coisa que eu quero dizer sobre o temor, desse santo temor, é que eu oro, que eu sempre... Que é esse temor? Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome. Não, é um santo temor para não envergonhar o nome de Deus. E aí você pergunta para mim: mas o que tem a sua postura como pai com a sua postura com não envergonhar o nome de Deus? Você pode ser um ótimo pai e ainda assim envergonhar o nome do Senhor. Querido, você não entendeu. Se você é um homem de Deus e Deus te chamou, te confiou a responsabilidade de ser pai, uma das coisas que todo pai deseja, todo pai almeja, é que os seus filhos também amem o Senhor e vivam com o Senhor. Lá no Salmo 73, Asaf começa a dizer que ele, em determinado momento da vida dele, ele começou a olhar para os ímpios. E no próprio coração ele começou a dizer: mas eu estou servindo a Deus a minha vida inteira. E os ímpios estão ali fazendo a coisa errada e eles estão se dando bem. Os ímpios estão ali fazendo o que não deve, vivendo como não deve, estabelecendo as coisas como não se deve fazer, e eles está tudo jóia na vida deles. E a Bíblia diz que o próprio Asaf descreve no Salmo 73, dizendo: eu comecei a vacilar. E aí ele vai descrevendo sobre isso, e aí eu quero te chamar a atenção aqui, nós vamos ler a partir do versículo 13, Asaf diz assim: certamente foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículo 15, ele diz assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos, ó Deus. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Mas preste atenção no versículo 15, ele diz assim: se eu tivesse dito, eu vou fazer como os ímpios, vou abandonar o Senhor, vou viver minha vida, vou aproveitar o mundo, eu vou fazer aquelas outras coisas. Ele diz: eu teria
traído os teus filhos. Se você é um homem de Deus, a sua oração, a sua expectativa é que os seus filhos, ou seu filho, sua filha, seus filhos ou suas filhas, eles sejam homens e mulheres de Deus. Essa é a expectativa de qualquer pai que ama e teme o Senhor, que os seus filhos vivam na presença de Deus. E você precisa entender que quando você se afasta dos caminhos de Deus, você trai os seus filhos. Porque você os criou para serem homens e mulheres na presença de Deus. Os valores que você viveu, que você ensinou, que você lutou por eles, que você proclama como verdadeiros e que verdadeiramente são, quando você os abandona, esta ferida vai para o coração dos seus filhos. Porque aquele que trai o Senhor, trai os filhos. E queridos, isso é algo terrível. Nós temos hoje milhares de cristãos feridos no meio da igreja, porque viram seus pais se desviarem. E depois esses filhos, inclusive, voltaram para o Senhor, estão na presença do Senhor, mas nunca tiveram essa ferida tratada, porque o pai, às vezes, até voltou para Jesus, voltou para o Senhor, mas nunca chegou diante do filho, olhou no olho dele e disse: meu filho, minha filha, me perdoa, porque eu abandonei o Senhor. Porque quando eu abandonei o Senhor, eu traí você, porque você é filha dele. Então, um santo temor que existe no coração dos pais é dizer: Deus, por favor, não me deixe envergonhar o teu nome. O terceiro temor que eu quero dizer no coração dos pais é o temor de representar o coração de Deus de maneira errada. Oh, Deus! Lá em Lucas, capítulo 9, você não precisa ler, está a partir do versículo 51, mas eu vou contar uma história. Tem 2 discípulos queridos, lá em Lucas 9. E Jesus manda estes discípulos dizer assim: por favor, vai lá e prepara um lugar para a gente poder passar a noite, organizar, comer. Os discípulos, Jesus e os discípulos estavam sempre em viagem, né? E aí ele fala com os 2 discípulos, dizendo: por favor, vai lá e prepara as coisas para a gente poder se organizar, comer alguma coisa e passar a noite na cidade. Eita! E aí era lá na cidade de Samaria. E ele fala com os discípulos para se organizarem, e aí os discípulos vão lá, bonitinho, falam: beleza, Jesus mandou arrumar um lugar. Quando eles chegam lá, o que acontece? O povo da cidade diz assim: nós não queremos judeus aqui. Esse tal de Jesus, a gente não quer esse tal de Jesus aqui, não. A gente não quer esses judeus, não. Não, vocês são judeus, vai embora. E eles não acham um lugar para comer e um lugar para pousar, passar a noite. Não porque não tinha, mas porque eles não gostavam de judeus e não se dispuseram para isso. E aí volta Tiago e João, indignado. Jesus, o Rei dos Reis, o Deus da glória, Deus está presente entre nós e esse povo samaritano não quer arrumar um lugar para a gente comer, ou para passar a noite. Ia pagar, ainda dizia, né? Vamos pagar, não estamos pedindo de graça, não. E aí, no alto da indignação, Tiago e João perguntam para Jesus assim, eles usam uma base bíblica, lembrando, né, de Eliseu, que estava andando num lugar, o povo chamou ele de careca. Um punhado de adolescente aqui. Adolescente é muito jóia, mas o juízo de adolescente, de vez em quando, é pequenininho, né? De vez em quando só, né? Toda vez não. Mas de vez em quando o juízo de adolescente é pequenininho. Estava passando o profeta. O profeta era assim, um pouquinho assim, igual eu e Alexandre, né? Careca, calvo, né? Eu não sei qual que era o modelo do cabelo dele, não, porque você sabe que tem muitos modelos de careca, né? Tem assim, aqueles que brilham. Tem o modelo piscina, você conhece o modelo piscina? É aquele
que está cheio, mas você vê o fundo. Sabe aquele que você olha assim, está cheio, mas na hora que você olha assim, você vê lá o fundo, assim? É o modelo piscina. Tem vários modelos. O profeta era careca. E aí está o profeta passando, e tinha um grupo, uma classe de adolescente, de 8ª série, né? Olha lá, oitava série, 7ª série, junto. A Bíblia diz que tinham em torno de 50 adolescentes juntos. Ó, coisa boa, hein? Quando eles veem um profeta, o que eles começam a fazer? Ô, careca! Começam a afrontar o profeta, chamando ele de careca. E o profeta, irado, pela falta de reverência deles, amaldiçoou eles no nome do Senhor. Falou: eu os amaldiçoo em nome de Jesus. A Bíblia diz, em nome de Jesus, em nome do Senhor, a Bíblia diz que saiu do mato 2 ursas, e as 2 ursas mataram 47 desses meninos. 47 adolescentes foram mortos nesse dia porque chamaram o profeta de careca. Tiago e João, tomados desta experiência bíblica, perguntaram para Jesus: Jesus, o senhor quer que a gente ore e peça a Deus para mandar fogo do céu e queimar a cidade inteira? Ele estava cheio de autoridade, hein? Falou: o senhor quer que a gente ore? Se o senhor quiser, a gente ora. E pede a Deus, para Deus mandar fogo do céu e queimar a cidade de Samaria inteira. Sapeca todo mundo, morre tudo. E aí Jesus olha para os dois e fala assim, vamos traduzir para um português atualizado, diz: vocês estão malucos? Vocês não sabem a que espírito vocês estão servindo. O Filho do Homem não veio destruir as vidas, mas salvar vidas. Você está maluco, Zé? Você está doido, velho? Orar para Deus mandar fogo? Eu vim para salvar as pessoas. Eu vim para que as pessoas sejam salvas e não para que elas sejam mortas. E Jesus então confronta Tiago e João. E um santo temor que você, como pai, precisa ter é de representar de maneira adequada o coração de Deus. Porque aqueles a quem você, na sua fala, condenar, você está ensinando os seus filhos a condenarem. Aqueles a quem você apaziguar, dizendo: está tudo bem, não tem problema isso não, você está ensinando os seus filhos a fazerem isso. Então o coração do homem de Deus, do Pai, ele ora e diz: Deus, me ajuda a representar adequadamente seu coração. Para que o filho aprenda a entender como Deus, a ver como Deus vê, a viver como Deus vive. A quarta coisa, o quarto temor do coração de um pai que vive na presença do Senhor é de não estar à altura da revelação de Deus que o seu filho precisa. Os meus filhos, os seus filhos, eles precisam receber uma revelação de Deus. Eles precisam receber a revelação que mostre para eles o coração, que revele a eles o coração paterno do nosso Pai Celeste. E eu e você precisamos ter o coração alinhado para que nós estejamos prontos para manifestar a revelação do coração paterno de Deus quando esse momento chegar. Porque vai chegar o momento onde os seus filhos precisarão receber de você a revelação do coração paterno de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de
Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o texto conhecidíssimo, né? Conhecido como Lucas 15, filho pródigo. Todo mundo já ouviu a história do filho pródigo, não já? Lucas 15, versículo 11. Diz assim o texto: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Quando o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oh Deus! O amor desse pai, essa história é conhecida como a história do filho pródigo, mas eu vou dizer para vocês que ela nos fala muito mais do amor do pai do que da atitude do filho, ou dos filhos, porque são 2 filhos que estão distantes do pai. São 2 filhos que um está longe de casa e o outro dentro de casa, mas o coração dos 2 está longe do pai. A intimidade, a proximidade dos 2 está longe. Mas eu quero que você se concentre hoje no coração deste pai. Primeiro, esse homem teve a graça e o favor de Deus, do discernimento,
de dar ao seu filho, ainda vivo, a sua herança. Como diz o texto, porque o seu filho começou a pedir: pai, eu quero minha herança. Pai, eu quero minha herança. Naquele contexto, não se pedia a herança quando ainda estava vivo o pai. A herança era dada depois que o pai morresse. Quando o filho dizia: pai, me dá a herança, ele estava dizendo: olha, o senhor já fez tudo que tinha que fazer, você pode morrer. Pode morrer, que para mim não faz diferença. Eu quero, é mais importante para mim ter a herança que o Senhor tem para mim do que ter sua presença. E o pai teve que lidar com isso, possivelmente com o filho pedindo insistentemente. Porque o texto não diz que o pai deu a herança assim que o filho pediu. Diz, há algum tempo, ele diz que o filho pediu, passou um tempo, ele falou: ok, vamos fazer. E aí, ele então, depois de um tempo, ele saiu. Ele repartiu a propriedade entre os filhos. A sabedoria desse pai, apesar das circunstâncias, de repartir a herança com o filho, ainda com ele perto dele. Mas existe um outro contexto histórico aqui que nós precisamos entender, que o amor desse pai, ele é escandaloso e misericordioso. O filho, depois de algum tempo, reuniu tudo, como diz o texto, foi para fora, gastou na gandaia tudo que ele tinha. O irmão dele estava bem informado, vocês perceberam? Que o irmão dele sabia das tretas dele tudo? Porque quando o irmão foi confrontar o pai, falou: não, o irmão possivelmente sabia até onde ele estava, porque ele falou: ele gastou tudo com prostituta, estou sabendo. Ele sabia das informações do irmão. Ele sabia com o que o irmão tinha gastado, como é que ele estava vivendo. Ele falou: esse aí que gastou sua herança com prostituta. Então, eles sabiam o que tinha acontecido. Mas o coração do pai foi um coração de misericórdia. Naquela época, no Talmud era o livro das tradições dos doutores da lei. Lembra lá que Jesus muitas vezes falou com os doutores da lei: vocês colocam a tradição de vocês acima da palavra de Deus. E tinha um livro que era o Talmud, que agrupava estas tradições. Porque em cima de uma lei que existia, eles criavam tradições para ajudar a reforçar essa lei. Deus dava a lei e eles criavam então tradições. A Bíblia diz, por exemplo, que um filho não poderia envergonhar ou desonrar o seu pai. Diz que se o filho fosse muito rebelde, fosse muito terrível, o pai podia levá-lo diante das autoridades e dizer: olha, esse filho é rebelde, desobediente, terrível, e aí todo mundo apedrejava o filho em praça pública. Fazia parte da lei. Ou que se aquele filho trouxesse vergonha para a família, ele precisava ser confrontado e rejeitado. Então, no Talmud existia a tradição do Kezazá. Kezazá. O que significava essa tradição? Quando um filho desonrava a família, e uma das formas de desonrar a família, no entendimento deles, era pegar a herança e gastar a herança no meio dos gentios, perdendo tudo e com pecados. Esse filho envergonhava a história da família. E na tradição do Kezazá, uma vez que esse filho voltasse para a sua cidade, ele seria recebido ou na praça da cidade ou fora da cidade. E as pessoas daquela cidade, da família, se reuniam ali, rogar para maldições sobre ele, trazer um vaso de barro, julgar sobre os seus pés, quebrando o vaso, dizendo: você está separado da sua casa e da sua família. Também trazia-se um vaso cheio de frutas e julgava-se
no chão, dizendo: você desperdiçou aquilo que foi dado a você e tornou lixo a herança do Senhor. E a família então dizia: nós não estamos rompidos com você. Aquele homem ou aquele rapaz então seria exilado não para morar naquela cidade, mas numa cidade vizinha. E ele ia morar trabalhando como escravo, juntando a herança de novo para pagar ao pai a vergonha, para pagar à família a vergonha que ele havia cometido, desperdiçando de forma pecaminosa a herança do pai. Então, quando o filho volta, no entendimento daquele povo que estava ouvindo Jesus e que conhecia a tradição dos anciãos, a expectativa na volta desse filho é que ele fosse recebido fora da cidade ou na praça, e que os líderes daquela cidade se reunissem publicamente dizendo, jogando na cara dele a vergonha e o pecado dele. Ele fosse separado da sua família e depois fosse obrigado a trabalhar numa cidade vizinha para pagar tudo que ele pegou do seu pai. Por isso, quando o pai olha para ele voltando lá de longe, a Bíblia diz que o pai corre até ele. Primeiro, os homens usavam roupas maiores, e correr significava, precisava, as mulheres aí, você corre de vestido longo. Você correr de vestido longo, você precisa levantar, segurar a saia para você correr. E para os anciãos naquela comunidade era vergonhoso demais mostrar as pernas. Então, primeiro o pai se dispõe a passar por uma vergonha pública, porque a Bíblia diz que ele correu, ele levantou o vestido, ele levantou a túnica dele e correu na direção do seu filho. Mesmo que isso lhe fizesse passar a vergonha de ter que mostrar suas pernas ou de ser desonrado diante da coisa. E a Bíblia diz que ele correu até seu filho, ele o abraçou, ele o beijou, e ele disse, quando o filho se arrependeu, e o filho estava pedindo misericórdia, dizendo: por favor, me deixa morar, pelo menos ser um dos seus empregados. Porque a certeza de que ele ia ser escravo, ele já tinha. A certeza de que ele ia ser como um dos escravos, ele já tinha. Como um dos empregados, ele já tinha. Ele falou: eu vou ter que pagar tudo. Então, pelo menos me deixa estar aos pés da tua mesa. E o pai corre com esse amor escandaloso, que envergonha o próprio pai, abraça o filho, recebe ele, e por isso ele diz para o servo: corre depressa, traz para ele uma roupa nova, traz para ele um anel para colocar no dedo, traz para ele uma sandália para colocar nos seus pés, e nós vamos começar a festa agora, para não ter risco dele ser afastado de mim de novo. Porque aquele filho, para ser restaurado na presença de Deus, na identidade que Deus tinha do pai, ele precisava de um pai que fosse acolhedor, que fosse misericordioso, que não tivesse o orgulho próprio, que estivesse disposto a passar vergonha, que estivesse disposto a ser humilhado diante das pessoas e dizer: traz depressa o vestido, porque ele é meu filho. Ele vai ficar na minha casa, ele vai se manter na presença do Pai. E vai chegar o dia onde você precisará estar disposto e pronto a fazer qualquer coisa para que a revelação do Pai chegue ao espírito e ao coração do seu filho. O coração do pai precisa estar disposto, e você precisa entender dizendo: Deus, me dá um coração pronto a trazer a revelação de quem o Senhor é para a vida dos meus filhos. Talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor está falando isso é porque tem gente que é difícil demais, né? Querido,
pai revelado aqui é Deus, na parábola. Esses filhos foram criados com todo amor. Eles foram criados na lei do Senhor. Eles foram criados debaixo da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. E ainda assim, um deles escolheu se afastar e se rebelar contra o Senhor. Não por erro do pai. E ainda assim, apesar de ter sido criado na revelação de quem Deus é, no amor de Deus, na condição de Deus, ele precisou, em determinado momento da vida dele, da revelação do coração do Pai, através do Pai dele. Oh, meu querido, você precisa estar disposto e pronto. E um santo temor é dizer: Deus, me ajuda a estar pronto, a revelar o teu coração. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, ele desprezou a vergonha. Ele desprezou a vergonha. Sabe o que é desprezar a vergonha? É você não se importar se você vai passar vergonha. Não me interessa, você está passando uma vergonha. Eu falo, não me interessa se eu estou passando vergonha. Eu preciso é revelar o coração do Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus estava revelando o coração dos pais para nós. E ele desprezou a vergonha porque ele queria revelar o coração do Pai. Oh, meu querido, um desses lugares que a gente tem é justamente esse lugar de dizer: Deus, me ajuda a estar pronto para revelar o teu coração quando chegar a hora. Tem outra coisa que fala sobre isso, nesse contexto, que é um outro temor, não necessariamente um outro temor, mas o Senhor me direcionou a colocar isso aqui, que tem a ver com uma culpa que muitas pessoas carregam, muitos filhos carregam ou muitos pais carregam, por ter gerado filhos fora da aliança do casamento, ou por ter sido gerado fora da aliança do casamento. Culpa de não ter dado ao filho a identidade de filho. Culpa de não ter dado filhos gerados fora da aliança perfeita do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos consertar. E a Bíblia nos direciona aos pais que têm filhos fora da aliança do casamento: você precisa ir ao seu filho e se arrepender. Não por ter tido filho, porque o filho, preste atenção, o filho não é o pecado. O filho não é pecado. O pecado é seu. O filho tem a ver com a graça e a bênção de Deus. O filho é bênção. O pecado é seu. Mas quando o filho é gerado fora da aliança do casamento, o pai precisa se arrepender e dizer para o filho: me perdoa. Porque eu pequei contra Deus. Porque o filho gerado fora da aliança do casamento, muitas vezes falta a ele a identidade de filho. Muitas vezes ele não leva nem o nome do pai. Ou quando leva o nome do pai, ele não tem a identidade de filho. E o que Deus que deseja fazer é trazer cura nessa manhã aos corações. Aos filhos que foram gerados nessa condição, ou aos pais que também geraram filhos nessa condição. Deus deseja trazer cura para que a identidade dele seja revelada ao seu coração. Liberar a identidade de filho nesta terra e no reino do Espírito.
Deus quer trazer cura às pessoas que carregam essa culpa. E por último, não menos importante, do temor, do desejo de um pai, do santo temor na vida dos pais que conhecem a Deus. É a expectativa de que os filhos recebam o consolo de Deus. É dizer, Deus, eu quero ver meu filho na tua presença sendo consolado. Sabe por quê, queridos? Porque se você é pai, você vai aprender. Se você não aprendeu, você vai aprender. E essa é uma palavra de sabedoria, não é nenhuma palavra de maldição. Você não consegue poupar os seus filhos de todas as dores. Eu vou te dizer que algumas dores, muitas vezes eu chorei diante de Deus, dizendo, Deus, que seja comigo, não com meu filho. Que seja comigo, não com minha filha. Eu vou te dizer que centenas de vezes eu já chorei diante de Deus pela vida dos meus filhos. Com a graça de Deus continuarei a chorar centenas de vezes, centenas e centenas de vezes. Muitas vezes por causa da dor que eles carregam, por causa das feridas que lhes foram feitas, e você aprende amargamente que você não consegue poupar os seus filhos de todas as dores. Algumas dores chegarão à vida deles, algumas marcas chegarão à vida deles, algumas talvez pela escolha própria deles, outras por circunstâncias adversas a eles. E como diz a palavra, o texto que o Alexandre gosta tanto de falar, ninguém há que sofra nessa terra que Deus também não sofra. Qual que é o versículo? Ninguém há nesta terra que esteja sofrendo que o Senhor também não sofra junto com você. E o mesmo princípio é da palavra dos... Isaías 63, verso 9. Abre aí o penúltimo versículo que a gente vai ler. Isaías 63, 9. Oh, Deus. Ah, Pai. Revela o teu coração paterno à tua igreja. Isaías 63, 9 diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em outra tradução diz, ninguém há que sofra que Deus não sofra junto. Você sabe o que é isso? Esse não é o coração de Deus, de um Deus no sentido dos deuses. Este é o coração do Pai. Essa é a revelação do coração de um pai. Não há filho que sofra que o pai não sofra junto. Não há nação que seja, não há aflição que chegou-se ao meu povo, que não me afligiu também. Esse é o coração do Pai eterno. E esse é o coração do Pai na terra. Você ouviu aquela história, está doendo mais em você do que, está mais em mim do que você, né? Quando você estava sendo disciplinado. Querido, talvez na hora de você ser disciplinado, você achou que esse negócio era balela, né? Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, eu e Edna disciplinamos os meninos e fomos para o quarto chorar depois. Muitas vezes. Muitas vezes. Ou então chorava junto, mas dava aquela disfarçada assim para não ver, né? Olhava para o lado. O que foi? Não, nada não. Ninguém há que sofra
Filho não há que sofra, que o pai não sofra junto. E sabe, queridos, orando, chorando, clamando diante de Deus, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas angústias dos nossos filhos. E eu vou dizer para você que algumas vezes eu clamei e chorei muito diante do Senhor e disse: Deus, me ajuda, me socorre. Por quê? Por quê, Jesus? Senhor, me tem misericórdia. E muitas vezes eu chorei muito por causa dos sofrimentos dos meus filhos. E um dia, angustiando, chorando, clamando, o Espírito Santo de Deus me levou ao texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Apocalipse 7, 15. E esse é o último texto que nós vamos ler agora nessa palavra. E ele precisa estar diante do seu coração, para que você entenda a revelação do Senhor que Ele quer trazer hoje aqui. O pessoal do louvor pode vir. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Por isso, estes estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono e será o seu pastor, e os guiará às fontes de água viva, e ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Deus me disse: olha, algumas das dores, das angústias, das tristezas que os teus filhos passam ou vão passar, você não poderá mudar. Mas haverá o dia em que eles vão se encontrar comigo, e eu enxugarei dos olhos deles toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que assolou o coração dos seus filhos. Haverá um dia onde isso terá fim na minha presença. E o coração do pai é dizer: Deus, eu quero estar, eu quero ver o dia em que o meu filho se encontrar contigo, em que o coração dele for consolado pela tua graça e toda dor cessar, toda tristeza cessar. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, porque Deus trará a consolação do Espírito. E como pai, eu oro, falo: Deus, eu quero ver cada um dos meus filhos sendo consolados pelo Consolador, por aquele que vai enxugar de uma vez por todas, as lágrimas dos seus olhos. Esse é o coração do Pai, queridos. Eu quero, como anseio o dia que eu vou encontrar com o Senhor. Mas eu quero ver cada um dos meus filhos diante do Pai. Eu quero dizer, como Jesus disse em João 17, Senhor, nenhum dos que me deste se perdeu. Nenhum dos que me deste se perdeu. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer: Deus, nenhum dos que me deste se perdeu. O Espírito de Deus deseja trazer aos corações hoje cura. Cura para os pais que olham e dizem: Deus, eu estou tão distante do teu modelo. Mas Deus quer trazer graça para o seu coração,
para que você receba a revelação dele. Deus quer trazer cura para os filhos que olham e dizem: Deus, não foi esse o modelo que eu tive. Deus, eu fui gerado fora da aliança do casamento. A revelação de um pai, mesmo dentro do casamento que eu tenho, não é a revelação do que o Senhor tem para mim. Não é, eu preciso da tua graça. Deus quer gerar cura no seu coração, para trazer para você a identidade de filho. Deus quer revelar a você que Ele é o seu papai. Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger em fidelidade. Ele vai te conduzir à presença dEle. Ele estará com você, mesmo quando seu pai ou sua mãe não estiver com você. Deus quer trazer para você a revelação de que Ele quer ser o seu pai. Algumas pessoas passam a vida inteira na igreja, conhecem a Deus como seu Salvador, conhecem a Deus como seu Senhor, conhecem a Deus e vivem, inclusive, dizendo: Deus, eu quero viver para a tua glória, mas nunca chegam a experimentar a revelação do coração paterno de Deus e receber no seu espírito a identidade de filhos. Mas Deus deseja trazer para você hoje a identidade de filho. E Deus deseja trazer para você hoje a revelação e a graça para você ser um pai segundo o coração de Deus. E aquilo que você já errou, a graça e o Senhor traz perdão. O Senhor nos lava com teu sangue. E Ele, como Pai, te perdoa, te abraça, troca suas vestes, que fala sobre santidade, coloca uma sandália nos seus pés, dizendo: você não vai ter que pagar por essas coisas, porque eu estou pagando o preço. Te coloca um lugar de filho com as sandálias, e coloca um anel no seu dedo, que é sinal de autoridade. Ele restaurará pela graça dele a sua autoridade. E você, como pai, recebe nesse lugar de filho a restauração, para que você possa revelar o coração do pai que se revela a ti, você revele aos seus filhos. Eu quero orar. Se você hoje sabe que o Espírito Santo está falando com você, e você está dizendo: Deus, eu preciso receber essa revelação do teu coração paterno. Então, se coloque diante de Deus, ore diante do Senhor.